É muito difícil lidar com o dinheiro e não perder os seus princípios, porque ele corrompe o coração das pessoas. Então é um dos maiores cuidados que eu tenho todos os dias, não só comigo, como com o meu esposo, com os meus filhos, com a minha família. Falar, ei, o dinheiro só é o meio, não é o fim. Lembre-se que a gente está falando sobre viver na Terra para poder acessar a eternidade com princípios. Eu sei que só tem uma maneira de acessar a eternidade, e não é através do dinheiro. E teve um certo momento que eu falei, eu quero parar de ouvir todo mundo e quero fazer o básico. O que é o básico que funciona? Cheguei para uma pessoa e falei, olha, eu tenho uma possibilidade de você ser sócio comigo em uma operação, em um município. Lá eu tenho 600 funcionários públicos que vão usar o meu cartão. E eles vão utilizar na minha rede credenciada e eu quero antecipar esse recebível. Quer dividir comigo esse spread? 50-50. Quanto seria isso? Falei, nós estamos falando de R$1 milhão. Uma das coisas que as pessoas não falam muito para o empreendedor é que nem tudo é sobre dinheiro e sobre riqueza. Por que eu falo isso? Porque no momento que eu mais me dediquei a ter sabedoria, foi o momento que eu mais me preparei para gerir o que eu faço hoje. Um empreendedor que nós vemos assim claramente, ele acha que porque ele comprou de 10, ele vende de 20 e só isso para ele tá bom, para ele saber. Eu ganho um ROI de R$10 nesse produto, eu já sei o suficiente. E não é assim. Mais um episódio do Jesus Pode. E hoje nós vamos receber uma convidada que tá demais esse programa. Ela que é especialista em inovação, em escala de negócio, que cria produtos. E o mais importante disso tudo, essa escala é para o reino. Então você que tá aí já sabe, né? Vai receber de graça, porque de graça recebeis e de graça vos dá um testemunho e uma aula incrível com a nossa convidada. Então começa já visitando as redes sociais dela, seguindo as nossas redes sociais, compartilhando esse episódio, porque você sabe, assim como foi de graça para você esse testemunho, custou muito caro para ela. É de graça para você, mas custou caro. Assim como a salvação é de graça para você, mas custou tão caro aquela cruz para Jesus. Então faça a sua parte, fica com a gente e me ajuda a receber essa mulher maravilhosa, Juliane Lira. Ju, obrigada pelo seu sim. Deus abençoe. Seja bem-vinda desse programa lindo. Muito obrigada, Luísa, por esse convite. Eu estou muito honrada de estar aqui, de poder contar a minha história, de poder falar tudo que Jesus fez na minha vida, tudo que eu consegui fazer através de uma palavra que foi acreditar sem duvidar. E tudo que eu venho construindo hoje foi graças a isso, a ter muita coragem, a utilizar aquela passagem de Josué 1:9, seja forte e corajosa. Então a minha história, ela se resume a isso, a essa passagem, com certeza em tudo que eu fiz na minha vida. Então para mim está sendo um prazer, eu estou muito honrada de estar aqui com você. Meu Deus, ô Ju, e que lindo! E esse sotaque é da onde mesmo? Olha que loucura isso que eu vou te contar. Sou de Roraima, do norte do país. Roraima. Mas fui criada na Bahia, então o sotaque é misturado. É rápido demais como nortista e puxadinho como baiano. É um negócio meio assim, E conta pra nós um pouquinho, que hoje as pessoas veem a Ju, né? Vê essa potência, vê essa empresa. Quanto você tem movimentado aí, né? Quanto você tem tido para administrar, quanta sabedoria para gerar um fundo tão importante igual você faz. Mas teve uma história por trás disso. Existe uma mulher guerreira como você que está aí na sua casa para chegar até aqui. Conta pra gente essa trajetória. Com certeza. Quando eu olho para minha trajetória, sabe, amiga, eu penso assim, como eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Desde quando eu fui pequena, fui criada por uns pais muito diferentes, eu acredito. Quando eu olho assim pro tradicional, né, das famílias, eu olho meus pais, eles foram diferentes, até na forma de me criar. Porque, por um lado, eu sempre vi a minha mãe muito amorosa, mostrando que tudo pode ser leve. E, por outro, eu vi o meu pai, que sempre me disse que o céu era o limite. Se eu acreditasse, eu iria conseguir, iria conquistar. Então, eu nasci de um berço empreendedor, né? Então, isso para mim foi algo muito forte na criação de tudo que eu fiz até hoje. Então, eu sempre tive na minha cabeça que se eu me determinar em fazer algo, eu iria fazer e isso iria acontecer. E quando eu peguei um desafio, que foi fazer o que eu faço hoje, né? Nós temos hoje um crowdfunding de compra de recebíveis, que é o primeiro que nós temos no Brasil, gerido por uma mulher que não é do mercado financeiro. Olha que loucura. O que seria esse movimento e esse negócio? Conta para as pessoas que estão em casa. Hoje nós temos toda uma estruturação que compra recebíveis de pequenos, grandes e médios empreendedores no Brasil. Nós identificamos uma dor nos pequenos municípios do Brasil, que são mais do norte e nordeste, são mais desprovidos de tecnologia, de bancarização. E com isso, nós pensamos, como nós podemos ajudar esses empresários, esses empreendedores a não fecharem as portas? Aí nós desenvolvemos um cartão. Esse cartão ele leva um benefício para uma rede credenciada específica.
E nessa rede, esses empresários, esses empreendedores conseguem antecipar os recebíveis através desse fundo que nós criamos, que não é bem um fundo, porque é uma SCP. Então, a gente vende cotas de investimentos através de uma SCP. E com isso, nós conseguimos levar a dignidade e fluxo de caixa para os empresários que estavam fechando as portas nos pequenos municípios. E hoje, graças a Deus, já fazemos isso mais de uma década, né, que nós criamos essa solução através da minha família, mas essa ideia de movimentar o fluxo de caixa veio através de mim, ouvindo muito a dor do que os empresários falavam nos comércios, né, nós entendíamos, mas por que você não continua vendendo aqui quando as pessoas que tragam o nosso cartão, que são funcionários públicos, você não continua aceitando o cartão depois do dia 10? Aí ele, olha, Juliane, depois do dia 10 a gente não consegue mais segurar o caixa, porque a gente só recebe daqui a 30 dias. Então, vamos se falar assim, no vocabulário popular, eles estariam vendendo fiado. Eu falei, então você não tem fluxo para suportar o dia que você recebe e continuar vendendo, é isso? Ele falou, exatamente. Eu falei, se eu chegar aqui com a possibilidade de comprar esse recebível, para você faz sentido? Ele faz sentido. Então, daí surgiu, né, o ICA Select, que é essa empresa que hoje eu faço a gestão. Temos aí mais de 700 milhões sobre gestão hoje. São mais de 6 mil sócios cotistas conosco nessa operação. E de comércio já passamos de 10 mil comércios credenciados que aceitam a nossa bandeira. Então, foi uma construção de uma visão de muita fé e sabendo que, podendo ajudar o outro, a gente estaria também nos ajudando. Foi isso que moveu tudo isso. Meu Deus! E para chegar aí? Para chegar aí foi muita perseverança. Perseverando demais. Quando eu entendi que existia uma oportunidade no meio daquele problema, né, eu falei assim, cara, vamos fazer isso acontecer de uma forma muito simples no mercado. Vamos chamar pessoas e se essas pessoas entenderem essa ideia, vamos começar a levar essa oportunidade para mais pessoas. E aí, a primeira pessoa no qual eu troquei essa ideia foi a minha irmã, né? Hoje, nós temos o grupo ICA, né? Que é o grupo no qual eu sou a CEO, e tem minha irmã que é a CEO, são duas mulheres. E tem meu irmão também, que é o CPO, nós três tomamos a frente desse grupo. Quando eu entendi com ela assim, eu falei, Maiana, vamos fazer essa estruturação para um mercado de varejo? Ela, Juliane, o mercado financeiro, ele é um mercado muito desafiador. Então, não vai ser eu, você, o Flávio, nossa empresa, a nossa família, que não tem nenhum viés na área de mercado financeiro que vai conseguir esse espaço. E eu falei assim, cara, eu aceitei o desafio. Então, eu vou tomar a frente e vou ver se existe a possibilidade. E aí, eu busquei formas de buscar tanto assessoria financeira para entender sobre o mercado e sempre existiu um não na minha cara. Você não tem CPA 10, você não tem CEA, você não tem Ancor, você não veio do mercado financeiro, vai ser muito difícil você constituir esse produto. E isso começou a encher o meu coração de, se existe um problema, existe uma solução. Eu sempre pensei, cara, no meio do problema, a solução. Eu não tô vendo isso sozinha. E eu comecei a desbravar mais ainda as formas que eu podia legalizar essa possibilidade no mercado. E aí veio pessoas, veio consultorias, e teve um certo momento que eu falei, não quero parar de ouvir todo mundo e quero fazer o básico. O que é o básico que funciona? Cheguei para uma pessoa e falei, olha, eu tenho uma possibilidade de você ser sócio comigo em uma operação, em um município. Lá eu tenho 600 funcionários públicos que vão usar o meu cartão. E eles vão utilizar na minha rede credenciada, eu quero antecipar esse recebível. Quer dividir comigo esse spread? 50-50. Olhou para mim o cara, quanto seria isso? Falei, nós estamos falando de R$1 milhão. Ele, como é que é os ganhos? Falei, eu cobro uma taxa de 10% para antecipar o recebível. Ele olhou pra minha cara, balançou. Quais são as garantias? Eu tenho uma licitação. Eu sou licitada na prefeitura. E eu tenho um código de desconto direto. Olhou, recebi meu primeiro sim. E aí nós iniciamos e começamos a entender que isso era um negócio muito promissor. Então foi muito difícil aceitar que eu não estava qualificada. Mas aí tem aquela passagem, né? Que Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E isso eu também acreditei muito forte nisso. Nessa palavra eu falei, cara, Deus está me preparando para algo que eu preciso transbordar na vida do outro. Que é aquele pequeno empreendedor, são aquelas pessoas que precisam de ser assistidas para evoluir o seu negócio. Porque a realidade do pequeno município dentro do Brasil é que lá, ou você tem um comércio que ele está prestes a fechar as portas, aí o comerciante, ele manda a filha virar babá na grande capital, o município não roda nada, porque não tem nada que beneficie eles para poder girar a economia naquele local. Então, tudo é muito ruim para o empreendedor no pequeno município. Falei, a gente precisa mudar essa história. E aí, nós trouxemos essa possibilidade de ajudar esses empreendedores e, graças a Deus, há 5 anos a gente faz esse movimento aqui no Brasil. E qual que foi o município que você encontrou o maior desafio? Que você chegou e tem a história mais crítica? Rio de Janeiro.
Por quê? Porque o Rio de Janeiro ele tem uma cultura de sempre ter um jeitinho para tudo. Então, tudo que você traz de inovação, infelizmente, não é tão bem visto. Então, nós entendemos que a cultura era um pouco diferente da Norte e Nordeste, que eles estão ansiando por uma oportunidade. Né? Quando você vai para o Norte do país e para o Nordeste, são pessoas carentes que falam, cara, alguém está me enxergando, então eu vou abraçar essa oportunidade, vou acreditar nessa visão. Essa é a mensagem do Norte e Nordeste. Quando você entra no mecanismo do Sul, Sudoeste do país, você começa a entender que não é bem assim. Você tem alguns parâmetros, você tem alguns tipos de grupos que você vai ter que entender como funciona para poder você implantar uma solução para aquele município. Então, eu entendi ali, principalmente no Rio de Janeiro, que foi um desafio diferente do que nós tínhamos feito, né, dentro do cenário de Norte e Nordeste. O Rio de Janeiro foi muito diferente e eu entendi que existia ali uma dificuldade um pouco além daquilo que a gente estava enxergando. O seu público são pequenos empreendedores ou já são empresários? A gente tem 2 públicos, né? Tem o primeiro público que é o pequeno empresário, que é aquele que recebe o meu cartão, que é o credenciado, né, o comércio. E aí, como é que funciona para esse tipo de empresário? Aí, quando a gente entra dentro da prefeitura, nós fazemos uma licitação e a gente antecipa o salário do funcionário público em 30% num cartão. Só que esse cartão só gira no comércios credenciados, que são comércios do município. Um exemplo, a pessoa que mora aqui em Barueri, em Alphaville, não vai poder usar o cartão na Grande São Paulo, só vai poder utilizar em Barueri. Então, a gente limita ali onde esse capital vai circular. E o benefício que o comerciante tem é porque eu direciono um público para ele. Então, ele sabe que lá naquela folha de funcionários daquele município, ele tem cerca de 3 milhões para girar dentro do comércio local. E isso, por consequência, traz mais ISS à prefeitura, regulariza o comércio local, porque o comércio local precisa abrir um CNPJ no qual ele paga o DAS dele naquele município, não é nas grandes capitais. Então, a gente começa a girar ali, né, a economia a favor daquele município que nós adentramos. E, no outro lado, a gente tem uma possibilidade do sócio cotista ganhar em cima dos recebíveis que a gente compra, antecipa desses comércios. Aí eu chamo sócios para poder partilhar esse spread que eu cobro de cada comércio. E essa ideia do sócio, ela veio em que momento? Ela veio 5 anos atrás, através de mim, quando eu tive um bate-papo com aquele comerciante que disse que não conseguia vender durante muito tempo com o meu cartão, porque depois do dia 10 ele não tinha fluxo de caixa para suportar. Porque se ele não antecipa, ele recebe com 35 dias, que é quando a prefeitura paga, a gente debita do contra-cheque e paga o comércio. E aí, quando ele tem esse gap de tempo, eu falei, cara, como é que eu consigo? Aí eu pensei o que os grandes bancos fazem, né? Os grandes bancos estão o tempo todo ali, né, antecipando os recebíveis das maquinetas. Eu falei, aí é uma oportunidade. Só que em vez de eu trazer um grande banco para essa operação, eu quero montar uma empresa, um ecossistema que consiga sócios para que façam esse mecanismo acontecer. E que seja benéfico tanto para o comerciante, quanto para quem entra na operação. Então, foi essa a grande ideia para solucionar essa dor. Hoje, qual que é a maior dor que você vê desses pequenos comerciantes nessas cidades? São desprovidos de tecnologia, eles não entendem mesmo. Tem comerciante que a gente chegou a acessar, que eles trabalhavam ainda com aquele bloquinho de nota. Caneta vermelha para quem está devendo, caneta azul para quem pagou. Então, é a realidade do pequeno município. A gente fala assim, nossa, Juliane, no século de hoje, sim. Eles não entendem que a tecnologia pode os ajudar a otimizar e até mesmo a evitar qualquer tipo de furo no caixa deles. Eles não entendem que eles podem utilizar bancos para poder trazer fluxo de caixa, oxigenação para eles. E como eles não têm histórico bancário, então eles não conseguem gerar crédito. Os bancos querem ver quem estão bem estruturados e posicionados. Eles não querem saber daquele cara que diz que gira 7 mil, 8 mil no mês num comercinho, que esse é o meu cliente. Ele não quer saber disso. Ele, não quero entender, quero ver se isso funciona. E aí ele começa a caracterizar uma certa massa da população de empreendedores como se não prestasse. E aí eles ficaram ali esquecidos. Então, aquele pequeno empreendedor, aquele comércio que era pequeno, ele começa a ser um maior comércio depois que eu começo a oxigenar ele. Aquela feirinha que antes era só dia de domingo, começa a abrir durante a semana, porque agora ele tem fluxo para fazer isso. Aquele cara que comprava o fardo do arroz durante uma semana, agora ele já consegue comprar os fardos do mês, porque ele tem, né, fluxo ali no caixa dele para conseguir comprar e ter preços competitivos. Então, tudo isso a gente faz assistindo o pequeno e o médio empreendedor. E aí, quando ele vira um grande empreendedor, aí ele ainda continua nesse ecossistema, porque existe aquele sentimento que é o característico do brasileiro, que é a gratidão. Não, me ajudou quando eu estava pequeno, eu vou continuar com eles aqui. E você tem alguma história de algum cliente que se tornou seu associado? De qual vertente? Como comerciante ou como sócio? Comerciante. Ele se tornando sócio. Sim, grandes, né? Como eu falo, a gente tem mais de uma década fazendo os benefícios. Há 5 anos que a gente antecipa recebíveis, mas que a gente já entrega benefícios no comércio tem mais de 10 anos. Então, existe sim os primeiros, são grandes empresários hoje, são um dos maiores sócios investidores, né?
Eles entendem como funciona tudo e eles também carregam essa bandeira de investir com propósito. O propósito de ajudar pequenos empreendedores no Brasil. E qual que é a cultura dessa empresa? A cultura é justamente essa, que eu acabei de pontuar aqui, que sempre quando eu lembro disso me traz um refrigério na alma, que não é só dinheiro por dinheiro. Né? Não é mais só por isso. Se fosse por isso, tanto eu quanto toda a minha família, nós teríamos parado esse projeto. Mas não é. É toda vez que a gente vai em um município e entende que, por conta de toda essa disposição, toda a seriedade que nós fazemos, ele está continuando aberto, ele consegue agora deixar a família dele trabalhar com ele proporcionar emprego para a população local, eles conseguem caminhar, eles conseguem ter expectativa de vida que antes não tinha. Antes eles eram simplesmente faziam parte do que a sociedade achava que era o destino deles. Então, olhar assim, dizer, cara, tem esperança para essas pessoas, isso nos move. Então, essa é a maior cultura que a gente tem na nossa empresa. É dizer por que fazemos o que fazemos e para quem fazemos isso. Hoje, na sua visão, o empreendedor que ele está começando, qual que é o melhor formato para que ele não chegue nessa situação? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Uma das coisas que as pessoas não falam muito para o empreendedor é que nem tudo é sobre dinheiro e sobre riqueza. Por que eu falo isso? Porque no momento que eu mais me dediquei a ter sabedoria, foi o momento que eu mais me preparei para gerir o que eu faço hoje. Né? Então, tem empreendedor que nós vemos assim claramente. Ele acha que porque ele comprou de 10, ele vende de 20 e só isso para ele tá bom, para ele saber. Eu ganho um ROI de R$10 nesse produto, eu já sei o suficiente. E não é assim. Para acessar a prosperidade no negócio, existem muitas camadas. E essas camadas precisam ser atendidas com sabedoria. Eles têm que entender que para hoje prosperar, ele tem que entender o que ele faz e por que ele faz e para quem ele faz. Né? Então, se hoje eu pudesse falar claramente para os empreendedores que começam agora, não pensa tanto no teu retorno. Pensa mais no quanto você tem que ter de sabedoria para continuar com o teu império de pé. Para continuar com o teu produto sendo um produto bem posicionado, sendo um produto que vai ter longevidade. Porque as empresas, elas não pensam só, estou aqui, mas até quando? Qual é o exemplo que a gente pode trazer disso? Exemplificando o que eu quero tentar dizer aqui. Vamos falar da Kodak. A Kodak, quando ela acessou a câmera digital, ela não queria a câmera digital. Ela fechou as portas. Ela falou, a Kodak nunca vai perder a força. Ela pensou o quê? Não, pode vir câmera digital aí que não vai impactar meu mercado. Cadê a Kodak? Né? Então vamos pensar agora sobre as lojas que a gente tinha de locação de DVD. Todas foram chamadas para fazer parte dos streams. Elas não quiseram. Falaram que a locação de DVD era algo que era cotidiano da população. Que as pessoas não iam parar, porque eles tinham, como era comprar pão, era ir numa locadora, alugar um DVD para assistir. Onde estão as locadoras? Não existem mais. Então, eu quero que os empreendedores entendam que eles não têm que ser os inteligentes que saem do buraco, que eles podem cair. Porque qualquer empresa está sujeita a isso. Eles têm que ser os sábios, que não vão cair em buraco nenhum. Que vão olhar assim, cara, eu não vou cair nisso. Então, isso que é, de fato, ter um produto que vai caminhar, vai ter longevidade, vai acessar a riqueza, vai prosperar. É essa visão, que quando eu entendi essa visão, eu falei, agora eu estou posicionada para poder escalar o meu produto e entender qual é o mercado que eu estou entrando. Porque não é um mercado de hoje e amanhã. Hoje eu falo de patrimônios de muitas famílias. São mais de 5.000 famílias que estão comigo nessa operação. Né? Então eu entendo que a sabedoria teve que vir em primeiro lugar, antes de eu pensar no lucro, para poder fazer o que eu faço hoje. E essa gestão? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Essa gestão hoje, graças a Deus, eu conto com um time bastante vasto, né? Eu falo assim, que eu tenho a bênção de hoje ter uma família, ou ter uma empresa familiar, né? Então, quem encabeça hoje esse negócio conosco é minha irmã, meu irmão, né? E hoje toda a estruturação da nossa empresa veio de um legado de uma família. Meu pai sempre foi um cara muito de desenvolver tecnologias voltadas a soluções de municípios no Brasil. Né? Meu pai foi um dos fundadores da base BIM nacional. Meu pai foi o cara que trouxe a placa do padrão Mercosul para o Brasil. Mas ele não era assim, meu pai era um engraxate. Então, olha só a transformação de um engraxate para um cara que fez história. Fundou uma lei no Brasil para poder trazer uma placa para padronizar hoje que todos os carros nós vemos aí nas ruas, graças à tecnologia que ele trouxe e o software que ele desenvolveu, que até hoje é um software pioneiro. Infelizmente, meu pai veio a falecer há 3 anos. E o que ele nos ensinou é que empresa familiar dá certo. Né? Ele conseguiu fazer essa mensagem bem clara. Dá certo, filha. Por mais que diga que não é fácil trabalhar com um parente, não é fácil trabalhar com o marido, não é fácil trabalhar com o irmão, com o primo, com a tia, mas dá certo se você quiser fazer dar certo. Então, acho que uma das maiores estruturas que a gente tem hoje é ter diversas pessoas da nossa família dentro da nossa empresa. Então, eles não só estão ali cuidando do que é nosso, mas também do que é deles.
E isso faz com que a gente tenha responsabilidade e uma gestão muito, muito acima do que grandes multinacionais. Eu falo assim, nosso cuidado é diferente, por isso que a gente está conseguindo, graças a Deus, crescer com solidez. E quais são as maiores lutas e quais os discernimentos espirituais que você tem que ter em relação a esse tipo de negócio? É de fato o dinheiro, né? Hoje você tem que ter um controle muito grande, né? Porque as pessoas, quando mexem com o mercado financeiro, qualquer tipo de cenários como esse, eles começam a trocar, a inverter os papéis. Eles acham que o dinheiro é o que manda em tudo, é o que faz tudo, que se não tiver dinheiro, né, eles não têm nada. Eles começam a tirar, né, o Jesus, Deus, do centro da sua vida e colocando o dinheiro, que é o único, né, o único inimigo, de fato, que Deus tem, que ele diz na palavra, é o dinheiro, né? Então as pessoas fazem isso. Eu vejo muitas pessoas assim no meu mercado, infelizmente. E aí, com o passar do tempo, eu começo a querer entender por que eles pensam assim. E ao mesmo tempo, eu vejo um preconceito muito grande com o evangélico, eu vejo um preconceito muito grande com a igreja, porque eles invertem as coisas. Porque como o coração deles estão totalmente atrelados ao dinheiro, eles acham que tudo é a ver com dinheiro. Então, se hoje uma pessoa está na igreja e ela diz que aceita Jesus, é porque no fim ela quer dinheiro. Se hoje ela está ali indo de domingo e postou uma foto com a Bíblia, é porque ela quer dinheiro. Porque o coração dele só fala disso, ele acha que tudo é sobre isso. Então, as pessoas que trabalham nesse mercado, não posso generalizar todas, graças a Deus eu sou uma das que não faço parte dessa generalização, mas é muito difícil lidar com o dinheiro e não perder os seus princípios, porque ele corrompe o coração das pessoas, principalmente nesse mercado. Então, é um dos maiores cuidados que eu tenho todos os dias, não só comigo, como com o meu esposo, com os meus filhos, com a minha família. Falar, ei, tudo bem, o dinheiro só é o meio, não é o fim. Lembre-se que a gente está falando sobre viver na Terra para poder acessar a eternidade com princípios. Porque eu não estou mais falando da Terra. Aqui eu sei como eu faço para viver bem. Aqui eu entendo que seguindo os princípios que eu tenho, eu vou prosperar, eu vou viver bem, eu vou ter paz na minha vida, no meu casamento, com os meus filhos. Mas quando eu entendo a mensagem que Jesus tem, ele está falando da eternidade, eu acredito nisso. Então na Terra é um caso já resolvido, agora eu quero falar da eternidade. Da eternidade, eu sei que só tem uma maneira de acessar a eternidade, e não é através do dinheiro. E que tipo de líder você entende que vai ser necessário no futuro? Com certeza um líder que fala sobre isso, que fala sobre as pessoas entenderem que o dinheiro não é o centro de tudo. Nós precisamos ouvir mais essa mensagem, principalmente pessoas que vivem no meio no qual eu vivo. É triste, sabe, Luísa? É triste você olhar e ver, meu Deus, como pode as pessoas não entenderem que existe algo maior, que nem tudo é sobre isso e elas são tão vazias. Você conversa assim, você fica meia hora assim, ela é tão vazia, ela não tem nada. E é aquilo que a gente vê a passagem falando claramente, vazio do tamanho de Deus. Porque elas não têm Deus. E elas acham que porque elas têm dinheiro, elas têm tudo. E ninguém fala sobre isso, sabe? Eu vou expor um pouco do que eu penso sobre as passagens que eu sempre vejo nas igrejas e eu olho assim e falei, cara, por que as pessoas não falam sobre isso? Eu penso muito que existem pessoas o tempo todo falando principalmente aquela pessoa que ela tá precisando romper ali o faturamento, ela precisa ter dinheiro, ela tá numa necessidade, ela tá na casa dela, tá tudo difícil, ela não consegue pagar as contas, a empresa dela não tá dando certo, ela é empregado de alguém que não consegue evoluir. E ela vai pra igreja porque ela escuta aquela mensagem dizendo assim, procura Jesus. Lá você vai encontrar tudo, lá você vai prosperar, lá... E ela vai com esse sentimento, veja só, ela vai pra igreja pensando, agora eu vou prosperar, porque eu aceitei Jesus. Olha o que ela pensa. E ela vai para a igreja. Aí ela, no primeiro momento que ela escuta, é que existe aquele princípio do dízimo, né, de ofertar, ela já começa a ficar, eu tô sem dinheiro, tô devendo Deus e o mundo, minha casa tá daquele jeito, eu não consigo prosperar, minha empresa tá quebrando. E o cara tá me dizendo para mim dizimar o pouco que eu tenho. Aí ela já começa a ter aquilo no coração dela, porque ela não tá indo lá porque ela recebeu a mensagem que existe um Salvador. Ela tá indo lá porque as pessoas dizem que se ela aceitar Jesus, ela vai prosperar. Essa é a mensagem. Então ela chega lá, no primeiro momento ela tem esse embate. Ela fala, não, vou ter que dizimar. Cara, como é que eu vou tirar esse dinheiro? Vai descompletar o meu aluguel. E depois ela começa a ver que ela tá lá na igreja, ela aceitou Jesus, ela tá dizimando. E ela começa a ver um monte de gente, desculpa a palavra, encapetada ao redor do mundo com dinheiro. É o MC que com a arma que faz cheio do dinheiro, do ouro, com Lamborghini. E ela vai pro outro lado, um outro endiabrado, cheio de coisa. Ela fala, meu Deus, eu tô aqui, pai, te servindo. Eu te aceitei, por que eu não tô acessando isso? E elas não entendem que a permissão de prosperar é para todos, inclusive para os endemoniados. Deus disse, todos têm a permissão de prosperar, mas não é sobre isso.
Mas não é sobre ela prosperar, ela só vai aceitar Jesus, aí ela vai prosperar, não tem a ver com isso. É bem claro que se ela entender que a sabedoria que ela precisa ter, que ela precisa buscar, é que vai levar ela a ter a riqueza. E aí eu me pego sobre uma passagem que eu bati um papo com o Thiago Brunet, e eu sempre falando assim com ele, eu falei, Thiago, por que a gente, sempre as pessoas que não têm condições, elas vão para a igreja com esse sentimento, é porque eu quero ter dinheiro, é por isso que eu preciso aceitar Jesus. Por que existe essa palavra no coração das pessoas? E ele me falou da passagem de Jacó. Ele falou assim, Juliane, eu sei que você não é tão conhecida sobre as passagens, mas eu vou te explicar uma história bem fácil no livro da Bíblia para você entender como o dinheiro, ter dinheiro não tem a ver com aceitar Jesus. Eu falei, tá, me explica, por favor. Ele falou assim, na passagem de Jacó, tem uma passagem no qual ele fala assim, que ele brigou com um anjo. Ele era tão espiritualizado, que ele disse que ele lutou, ele guerreou com o anjo. E na Bíblia diz que o anjo era Deus, porque ele tinha a letra maiúscula. Então, identificamos ali que era Deus. Então, para Deus descer e brigar com um anjo, como um anjo com alguém, é porque ele tinha uma espiritualidade além da curva. Você concorda? Falei, concordo. Então, trazendo para o dia de hoje, é um crente? Eu falei, é um crente. Então, Deus desceu e falou com o crente. E naquele momento, Jacó estava pedindo uma permissão para poder ele ter, né? Ele ter prosperidade. Ele queria gerir ali a fortuna dele. E ele queria aquilo de qualquer forma. Ele estava obcecado por ter aquela permissão de Deus. E ele teve aquela oportunidade. Depois disso, ele não conseguiu. Existiam outras etapas dentro da história. E ele falou assim, teve um momento que ele teve que acessar. Eu também esqueci o nome do... Me lembra, você vai saber que você é Bíblia pura. A Ju não está aqui comigo, mas que ele acessa o pai no qual ele cria a mão da filha. E ele falou assim, tudo bem, você vai ter que trabalhar para mim 7 anos para mim te conceder a mão dela. E quando isso acontecer, nós vamos conversar. E ele falou assim, Juliane, ele trabalhou durante 7 anos. Chegou no dia certo, foi enganado, recebeu a mão da filha errada. Não era a mão da filha no qual ele queria, almejava. E aí ele falou assim, você quer mesmo a mão da minha filha? Você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E o que aconteceu durante 14 anos na vida de Jacó. O que aconteceu na vida de Jacó durante 14 anos? Ele adquiriu sabedoria. Ele começou a entender como negociava, o que fazer, o que não fazer, como gerir patrimônio. Ele entendeu toda a sabedoria que existe em volta de um empresário, de um empreendedor. E o que aconteceu no momento estratégico? Ele teve uma oportunidade de começar a ganhar até mais quando ele teve a mão da filha, no qual ele desejava. Mas ele entendeu que ele queria exatamente que os gados malhados fossem dele a partir dali. Porque ele tinha não clareza. Era mais só Raquel. Ele tinha a clareza que a permissão de prosperar estava sobre a vida dele. Então ele só precisava ter a sabedoria. O que acontece nos dias de hoje? As pessoas não buscam sabedoria. As pessoas só buscam o dinheiro. Como eu faço para ter? Quero ter. Mas elas não querem pagar o preço. Elas não querem adquirir sabedoria, experiência, pagar o preço para acessar a riqueza. E isso começa a corroer tudo. Em tudo. Elas botam culpa disso em tudo. Ah, porque Deus não olha para mim, porque Jesus não vê a minha dificuldade, porque... E aí começa a ter aquelas pregações, começam a dizer que isso é castigo, que é isso, aquilo outro. E aí eu falo, meu Deus, quando que as pessoas vão ter um líder que vão falar que não é sobre dinheiro, é sobre a eternidade. É por isso que a gente precisa, além de querer viver bem nessa terra, nós precisamos aceitar Jesus, ter princípios e atuar dentro das nossas empresas com todos esses princípios, porque eu quero para a eternidade, eu sei que isso aqui está resolvido na terra. Eu quero saber depois, o além. Eu quero ficar lá nas ruas de ouro. É sobre isso que eu quero. Essa é a riqueza que eu quero ter. Porque aqui na Terra nós sabemos o que fazer. É isso. Qual o maior princípio que você não quebraria jamais? Com certeza é o princípio de verdade, da verdade. De saber falar a minha verdade e viver a minha verdade. Acho que esse é um dos princípios para mim que não tem igual. Verdade, honestidade. Né? É também ter compaixão com o outro. Que eu vejo que as pessoas não têm, elas só querem saber delas mesmas e ponto final. Então é algo que eu cuido muito no meu coração. Eu sempre penso, como seria se eu estivesse desse outro lado? E hoje qual que é a sua visão, já que a gente está falando de dízimos e oferta? Sim, eu acredito sim, que não só a questão de você ter que fazer isso por um mandamento, porque eu acredito que existe sim um mandamento a ter que ser cumprido, mas nós precisamos honrar locais no qual propagam o nome de Jesus, que levam salvação para as pessoas. E, gente, nem não é do além. Ninguém paga um lugar se não tiver condições. Ninguém vai colocar uma energia se não tiver condições. O pastor que está ali, ele precisa comer, beber, vestir, precisa ser um cara honrado. Porque ele precisa sair na rua, mas ele não pode ser envergonhado. Por quê? Porque ele é o mensageiro de Jesus, ele é o mensageiro das boas novas. Ele está levando a palavra de salvação. Como não ajudar um ministério? Como não ajudar uma igreja? Como não dizimar?
Eu não consigo entender como as pessoas veem um problema com isso, se elas não entendem qual é a mensagem, se elas não entendem por que fazemos o que fazemos. Então, eu acredito que, mais do que nunca, o dízimo e as ofertas, elas precisam existir, mas não como um peso, e sim por uma consciência. Eu tenho consciência que eu preciso ajudar o ministério, porque eu quero ter mais pessoas falando sobre a salvação que eu vivo. Eu quero ter mais pessoas tendo a oportunidade de viver o que eu vivo. Então, isso também é sobre se botar no lugar do outro. É entender que uma casa, uma igreja, um pastor, uma família não vai conseguir sobreviver se não tiver condições para isso. E não vejo erro. Agora, claro, existe as entrelinhas de tudo isso, né? Infelizmente, existem pessoas, né, que utilizam desse viés para se beneficiar em outros parâmetros, mas a gente não pode generalizar. E não é sobre aquilo que o outro faz, é sobre aquilo que sai do seu coração. Qual é a minha intenção em fazer o que eu faço hoje? É essa, Jesus. Você conhece meu coração. Eu faço por isso. Deus, eu tô aqui, ó, fazendo isso por isso. Esse é o desejo do meu coração. É sobre isso que fala para mim. Não é sobre o que o outro faz. Aí é o que ele vai ter que prestar com Deus. É ele com Deus, Jesus é com ele. Eu não tenho nada a ver. Eu tenho que prestar conta do que eu faço, do que eu penso e como eu ajo. Mas não do que o outro faz. E aí é onde começa a se perder. As pessoas se preocupam muito com o que o outro age. E aí acha que não deve fazer, que é a melhor opção. E começam a trazer várias passagens que deturpam, que ajudar, né, o ministério de Deus é algo errado. Não é. Não é. Não acredito que seja um peso. Também não digo que, tem que fazer. Tem tanta pessoa que faz com sofrimento. Eu não acredito nisso. Eu não acredito no qual aquela pessoa está sofrendo para dizimar, ajudar na igreja é a melhor forma. Mas eu acredito sim, que todos nós precisamos ofertar na igreja, ter o princípio, ter um compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. É sobre isso que eu penso. Eu falo muito que o dinheiro, ele é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. E ele tem o lugar certo. Eu falo que o lugar do dinheiro é no bolso. Exatamente. Eu gosto muito de ministrar, de pregar, de palestrar em lugares, eventos de empresários. Por quê? Porque tem muitos ali que o dinheiro está onde? No coração. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O dinheiro no coração, ele é um problema. Ele é um problema. Ali, Mamon tomando conta e realmente ele vai ser aquela pessoa que ele endeusa tudo e o dinheiro é capaz de comprar tudo. Até ele perceber que tem coisa que o dinheiro não compra. Até ele se deparar com uma enfermidade qual o dinheiro não compra. Até ele entender com um casamento infeliz, né, que a felicidade daquele casamento, você pode comprar coisas que o dinheiro não compra. Agora, quando você ministra o verdadeiro amor de Deus e você tira o dinheiro do coração do homem e coloca no bolso, esse dinheiro se torna uma bênção, essa pessoa se torna uma bênção, porque o dinheiro ele começa a ter destino, e destino correto. Você vai ver pessoas abençoando missões, você vai ver a obra de Deus sendo feita, você vai ver projetos acontecendo, você vai ver a verdadeira prosperidade acessar ambientes que estavam travados. É verdade. Você vai ver sorrisos que estavam ali, pessoas carrancudas começam a ser felizes. Então é importante quando alguém da área financeira, alguém que lida diretamente com o dinheiro, qual o dinheiro é a sua matéria-prima para qual você tem que gerar recurso, porque hoje eu tenho uma marca, a qual ela me traz dinheiro, onde eu tenho produtos e através deles eu faço dinheiro. O seu produto é o dinheiro. É isso mesmo. Então eu creio que deve ser um desafio muito grande poder desmistificar tudo isso, né? Com certeza. E não só desmistificar, como não se corromper, que é o que eu mais cuido, é de não se corromper, porque o dinheiro, ele é uma bênção, sem sombra de dúvidas, o dinheiro é uma bênção. Todo dia eu agradeço a Deus por ter sabedoria para conseguir acessar a riqueza. Mas eu falo, se eu não cuidar do meu coração, rapidamente ele pode ser corrompido, porque ele traz essa sensação, né? E isso é muito real. Infelizmente, é real na vida dos empresários, na vida dos grandes empresários. E quando eles conseguem entender que o dinheiro ele é um ótimo servo e um péssimo senhor, ele começa a colocar o dinheiro no lugar que ele tem que ficar, como servo, servindo a ele, a pessoas, as obras. Eles começam a entender qual é a razão de tudo. Porque não adianta você ter milhões e milhões na conta, se você chega no final do dia e você fala, por quê? Se ele não entende que ele é canal de bênção para transbordar na vida do outro, por que tanto? Né? Aí tem gente que faz aquela oração, Deus, eu quero ser bilionário. Para quê? Qual é o teu projeto? Por quê? Por que você quer ter bilhões na sua conta? Um dia eu me perguntei isso, eu sentei assim do lado de um bilionário, eu falei, quero ter 1 bilhão que nem... Fiquei pensando, pra quê que eu quero ter... Aí eu fiquei em casa, por que eu quero ter 1 bilhão? O que eu vou fazer? Eu nem sei. Por que eu tô pedindo aquilo que eu nem sei? Pra que eu quero isso? Né? Então, as pessoas às vezes pedem, elas têm, depois não sabem, aí se matam,
fazem coisas que você nem acredita. Eu conheci a história, não a pessoa, a história de um trilhardário em Balneário Camboriú, onde eu moro, né? Lá as pessoas são muito bem sucedidas. E eu conheci que uma das maiores construtoras que tem lá, que é da FG, o dono, ele se matou sozinho na maior cobertura que tem em Balneário Camboriú, um dos prédios maiores que existe. E eu fiquei assim, falei, por que ele se matou? Depressão. Aí depois eu cheguei em casa e fiquei pensando, um cara que tinha milhões e milhões e milhões, mas ele não tinha nada. Ele era vazio, ele não tinha Deus. Ele não tinha por que ele ficar vivo, ele não tinha mais anseio por nada, ele não tinha mais vontade de fazer nada. Porque ele tudo que eu quero eu compro, tudo que eu posso eu tenho, tudo que eu quero tá aqui. Imagina como uma pessoa vive assim. O fim dela a gente sabe qual é o fim dela. Ela não tem como se apegar a nada. Hoje os meus anseios é conseguir levar a palavra do Senhor para mais lugares. Hoje eu sento com diversos empresários para que a gente possa fazer ações, que a gente possa levar comida para as pessoas que estão com dificuldade na África, com pessoas que estão com dificuldade no norte do país. Isso que me dá anseio de, poxa, eu preciso ter condições para poder fazer coisas como essa. E não só isso, como ajudar mais do que 90% dos pequenos empreendedores que eu não consigo acessar ainda, que eu não tenho ainda condições de ajudá-los. Então, tudo isso é porque isso que me move. Né? Não é mais o dinheiro pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu já tinha parado, já estava a minha vida, meus patrimônios já estava para me viver bem. Mas não é sobre isso que a gente não é uma missão que eu carrego, é diferente. Então, até para isso tem que entender para que você quer tanto. Porque aí você investe os papéis e começa a viver sem saber nenhum sentido de por que vive e o que vive. E esses empreendedores, qual a maior dificuldade de acessá-los ainda? Ainda também é o local, né? O local? O local. O local. São pequenos municípios mesmo, eu não atuo em grandes municípios. Agora mesmo, nós temos um contrato aqui para Barueri, a capital. E eu não vou atuar nesse contrato. Nós ganhamos, poderíamos atuar, mas é porque aqui não faz sentido. Né? O meu propósito é mesmo com pequenos empreendedores do Brasil. Então, hoje é de fato levar a possibilidade para aqueles que necessitam. A minha maior dificuldade, além de levar esse benefício, é buscar sócios que possam ter também essa mesma missão. Porque tem que ter visão. Eu também entendi nesse mercado que não adianta eu ter comigo pessoas que não entendam o que nós fazemos e nem entendem porquê nós fazemos tudo isso, qual é o propósito que nós levamos. Então, até nisso eu também sou bem criteriosa. Nós selecionamos pessoas com perfis específicos para estarem conosco nessa caminhada. E com isso também eu tenho um pouco de dificuldade nesse mercado. Aí você vem para o outro lado do mercado, no regulatório, né? O mercado financeiro é cheio de regulatórios. Todo dia muda uma lei, muda outra. Você tem que estar se adaptando, se atualizando, não podendo ficar para trás, porque você faz uma gestão de um capital muito significativo. E muitas taxas, né? Muitas taxas. Muitas taxas. Bastante taxa. E é o preço do mercado. É o preço do mercado. É o preço do mercado. E essa captação, como que é feita? Hoje nós fazemos através de um contrato via SCP. Ele vira um sócio cotista. Né? Nós abrimos SCPs no Brasil e aí a gente destina, um exemplo. Abri agora um município lá em Manaus. Aí, nesse município nós vamos antecipar 18 milhões em salários de funcionário público, que vai rodar nesse comércio local. Aí nós abrimos uma SCP para esse capital ser destinado para esse município, para comprar esses recebíveis. Aí, em questão de D30, D31, né, a gente já começa a remunerar os sócios cotistas com rendimentos mensais. Então, ele tem aí uma operação no mínimo de 12 meses conosco, através das cotas. Ele recebe rendimentos dessa operação, desse spread, que a gente consegue entregar todo mês. E a parte boa é que a gente está falando de uma SCP, né? Nós somos o sócio extensivo, então nós pagamos todos os impostos dessa operação e o sócio participante ele só fica mesmo com os rendimentos, né? Os dividendos dele. Aí ele consegue ter os dividendos sem precisar pagar imposto, porque nós pagamos no lugar dele. Olha que interessante. É bem legal. Então é um ecossistema muito bem... Muito. É um ecossistema bem analisado para poder não ter nenhum tipo de gargalo. Né? E dentro de tudo isso, não é apenas o Grupo ICA que faz essa estruturação com o ICA Select. A gente tem grandes bancos, né? Aí tem a BV Financeira, que é o custodiante, ele que faz a custódia, né, de mais de R$500 milhão que tem nessa operação. Aí depois a gente tem mais acesso, soluções e pagamentos, que é um outro parceiro que faz toda aquela parte de compliance, due diligence, que faz toda aquela parte de estruturação do investidor que está aplicando para ver se tem origem esse capital, se isso está conversando com o imposto de renda, né? Tem todos esses parâmetros aí, então vários parceiros fazendo a engrenagem funcionar. E como que essas pessoas que você usa esse projeto para alcançar os projetos sociais? Hoje nós temos um instituto, né? Nós temos um instituto que é um projeto da minha irmã Maiana, que a gente faz só para mães autistas, né? De crianças autistas no Brasil. Então a gente tem uma parte que é destinada para esse movimento que nós fazemos. E a outra área é que a gente consegue fazer toda a
regularizamos todo o comércio irregular do município. Qual é a realidade dos municípios? É que lá tem o cara da feirinha que não abre CNPJ nenhum para vender o tomate, a cebola dele no dia de domingo. Ele utiliza uma conta que ele tem lá, que ele abre lá no PagSeguro, não sei se, acho que é PagSeguro. Então ele trabalha totalmente irregular. Aí nós viemos dentro dos municípios, começamos a fazer todo o pequeno empreendedor se regularizar, abrindo MEI junto à prefeitura. Aí nós já levamos essa movimentação de regularização do comércio local para dentro do município. Então faz com que ele tire o DAS dele lá, pague direitinho o MEI, né, tudo direitinho. Ó, prefeitura, agora você tem todo esse comércio aqui regular para poder você orquestrar. E esses CNPJs não são abertos nas grandes capitais, são obrigados a abrir naquele pequeno município. Então a prefeitura já tem ali, né, os impostos a cobrar de toda essa movimentação. Após isso, a gente começa a gerar emprego. Então, existe muita geração de emprego dentro dos municípios quando a gente leva esse benefício. Porque o pequeno empreendedor, ele começa a precisar de mais pessoas para coordenar. Então, ele começa a receber clientes. Então, existe toda uma ação que beneficia todo esse ecossistema dentro dos municípios. Por isso que existem as prefeituras o tempo todo indo atrás, né? Atualmente, nós já trabalhamos com mais de 48 prefeituras no Brasil. Mas hoje eu tenho uma esteira de mais de 60 me esperando. Só que eu falo, não, peraí, agora não, estou estruturando. Porque o benefício faz toda essa regularização, né? E o que faz você aceitar ou não um sócio? Um sócio depende do perfil, a gente faz uma anamnésia para saber se ele tem perfil de investimentos alternativos. Qual é o perfil dele hoje? Ele tem que fazer investimentos alternativos, tem que gostar de aplicações em SCPs, em crédito privado. Então, a gente faz uma consultoria para entender se é perfil para investir conosco. É perfil? É. E depois a gente fala qual é o propósito também que nós temos através dessas cotas, né? Se faz sentido, se ele acredita no desenvolvimento do pequeno empreendedor no Brasil, se acredita que os empresários, os pequenos empreendedores têm possibilidade de crescer dentro do Brasil, ele acredita. Então, você faz sentido para estar conosco nessa caminhada. Existe todo um caminho para trilhar com esse sócio cotista. Porque tem pessoas que não entendem a ação, então para a gente também não é viável. Com certeza. E qual que é a sua visão hoje para essa empresa daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos nós estamos a caminho de um FDIC, né? Eu estou me estruturando para isso. Para fazer uma operação baseada em meio a um FDIC e assim, toda grande empresa, bom negócio é feito para ser vendido, né? Então eu acredito que vai ter um momento de pegar meu filhinho debaixo do braço e dizer para os grandes players do mercado, o tubarão, entrega aqui, eu sou uma piaba, pode seguir o mercado, vou desenvolver outras coisas. Eu sou empreendedora, eu gosto de tirar as coisas do papel e fazer acontecer. Então, com certeza, o ICA Select ele vai ter um momento de ir para novos mares, maiores, como Bolsa de Valores, como grandes bancos estruturados. Então, eu estou me preparando para isso também. E por que você tem esse desejo? Porque eu acredito que a minha missão era desenvolver e dizer que era possível, principalmente para dentro de um mercado onde eu não tinha experiência alguma, né? Você está olhando com uma pessoa que é formada em administração. Eu não tenho nem CEA, autorização para trabalhar com o mercado financeiro, né? E hoje eu sou gestora disso no Brasil, sou pioneira. Okay. Então é lindo de Jesus isso. Então eu falo assim, é possível, se você acredita, é possível. Então essa é a minha maior mensagem. Eu quero levar isso para minha vida e deixar para os meus filhos. Tudo é possível ao que crê. E você se vê fazendo outra coisa? Sim. Eu sou muito empreendedora, você não tá entendendo? Todo dia eu fico pensando, como funciona, como é esse mercado. Peraí que eu vou chegar aí, mas eu sou muito da única coisa. Tá. Eu tenho muito isso comigo. Onde está o meu foco, minha energia, é lá onde vai acontecer. Então, hoje ainda, meu foco, minha energia, minha única coisa é o ICA Select, até que eu consiga entregar ele para o mar. Aí, quando eu entregar... E essa expansão, você almeja a expansão internacional? Sim, essa expansão internacional. Nós já temos, né, uma expansão em Portugal, em Lisboa. Nós estamos agora consolidando um fundo internacional para operar agora dentro do Brasil. E, graças a Deus, eu estou conseguindo quebrar um paradigma que os grandes empresários e investidores, por conta das nossas movimentações políticas, estão saindo do Brasil. E, através desse fundo, eu estou vendo a oportunidade de trazer grandes players, né, justamente pela história. E, assim, quebrando um pouco das palavras difíceis, você precisa ter um storytelling para que as coisas aconteçam. Não tem como hoje eu te falar assim, Juliane, onde você está chegando? Com um bom storytelling. Eu tenho o início da minha história, eu tenho o meio da minha história, eu tenho o fim da minha história. As pessoas não compram produto, compram histórias. Elas não compram além das histórias, elas compram a energia que você dedica nisso. Né? Então, para tudo, até para o tabu do mercado financeiro. Você está olhando para quem nunca foi dele, encontrei um produto e vou vender para um fundo, que eu nem sei fazer fundo. Tá entendendo? Uhum. Porque existiu uma história bem contada e bem vendida. E tá chegando nisso. E eu achava que isso era só coisa de filme. E não tá entendendo? E não é. Não é.
E hoje, quando você olha para você, para a Ju, lá de trás, qual que é a maior história que você conta todos os dias para você mesmo? Que eu sempre falo essa mesma coisa, que era para me parar de ser medrosa. Eu sempre tive medo do julgamento. O que será que vão dizer de mim se eu falar que eu consigo fazer isso? Então, se eu pudesse olhar para a Juliane de 5 anos atrás, que trabalhava ali no mercado, na parte de empresa, mas não era tão audaciosa, eu falaria, deixa de ser medrosa, acredita em você, que você é capaz. Então, todos os dias, quando eu estou fraquejando, porque existe momentos de fraqueja todo o tempo, inclusive no momento que eu estou agora. Numa grande estruturação, tem dias que eu olho assim, meu Deus, é isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer? Será que eu vou conseguir? E aí eu olho no espelho e digo, para de ser medrosa. Né? Então, acho que esse é o maior conselho que eu posso dizer para mim mesma e trazer da Juliane de trás. Ela era muito medrosa. E agora que ela entendeu que tudo é possível, que crê. Se você pudesse escolher uma coisa só para fazer, o que seria? Despertar sonhos. Né? Despertar sonhos. Despertar sonhos. E tem feito? Demais. Todos os dias. Todos os dias eu levanto e falo, hoje é um dia de despertar muitos sonhos, inclusive os meus. Que lindo isso, que lindo. Seu cliente mais difícil? Todo dia. Regulatório. Meu cliente mais difícil é o regulatório. Todos os dias eu tenho um grande desafio de entender como o regulatório se comunica com os meus produtos. E isso é muito característico de empreendedor. Você não sabe o dia de amanhã, de verdade. Quando você é empresário, você sabe, eu não sei o dia de amanhã. Eu posso ter 1.000 clientes aqui. No meu caso, eu tenho 5.000 clientes. Mas eu não sei o dia de amanhã. Se o cara lá acordar e dizer, eu vou derrubar isso hoje, eu vou botar uma lei aqui que vai derrubar, ele vai derrubar. E lidar com isso é o maior autocontrole e a fé que qualquer pessoa pode ter. Quando isso chegar ao final, dessa empresa for vendida, como que você quer ser lembrada? Exatamente como eu te falei, uma pessoa que acreditou sem duvidar. É isso que vai ser a minha chancela. Uau, que lindo, que bênção. E que privilégio, né, poder ver mulheres guerreiras, cuidando, olhando, né, com esse olhar para os pequenos empreendedores. Você falando, eu fiquei com aquela passagem na mente, lembrando, né, do senhor falando assim, ó, cuide dos pequeninos. É isso aí. Olha para os pequeninos. E olhando, né? A gente vê quantas pessoas fechando, falindo. Eu falo que por falta de... Não foi só falta de recurso lá atrás que eu quebrei, mas não tinha para onde correr, a falta de conhecimento, por falta de conhecimento. Meu povo tem perecido, as pessoas não sabem, não tem o socorro na hora que precisa. Verdade. E poder ver cristãos indo ali, se posicionando, mostrando, trabalhando a verdade, ensinando as pessoas a lidarem com o dinheiro da forma que eles têm que lidar, que a vida inteira, principalmente as pessoas que estão começando, esses pequenininhos, tem a visão, você vê muitas periferias, né, colocando o dinheiro como um vilão da situação. Verdade. Né? O dinheiro é sujo, o dinheiro não presta, as pessoas se corrompem o tempo todo, mas não olha, dificilmente você vai olhar para essas pessoas e alguém vai dizer, olha, corre atrás, porque com o dinheiro você pode se mudar, você pode ajudar, você pode transformar, você pode impactar. Verdade, as pessoas costumam falar que é muito melhor você se acostumar com o que você tem, do que você se audaciar, conquistar o que você quer. Né? A gente ouve muito é isso. tido como avarento, né? E você sonha em ter dinheiro, você é uma pessoa avarenta. Exato. As pessoas não vê como uma pessoa ali. E aceita seu destino. Você tem esse destino, aceita que vai ser mais fácil para você viver. Isso, é mais fácil, um cabelo passar no fundo de uma agulha, né? Exato. Então, porque eles não entendem a mensagem, pega só aquela parte que é benéfica, exatamente, né? Então são mensagens distorcidas o tempo todo, e isso tem gerado crenças muito perigosas. Muito perigosas, muito. Crenças que têm judiado demais das pessoas. Sim. Nós temos visto todos os dias as pessoas se submeterem a uma vida de miséria. É verdade. Porque não se posiciona em relação à abundância, à prosperidade que o senhor tem. E sem falar que elas acreditam que ser rico é quem vai pro inferno. Se ela é rica, ela vai pro inferno. Ainda tem pessoas que acreditam naquela passagem. Infelizmente. Né? Infelizmente. Do primo rico. Ela vai e acredita que é isso. E que Deus continue te dando força. Amém. Porque realmente é um desafio. É um desafio. Você não escolheu uma profissão fácil. Não, né? Lidar com dinheiro já não é fácil, a sua profissão também não é. E eu falo muito uma coisa sempre no meu Instagram. Eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Aí teve um certo dia que uma amiga falou assim, Juliane, mas quando você fala isso, você não chama coisas difíceis pra você? Falou, não, esse aí é a frase que me levanta nos dias difíceis. Entendeu? Porque não é todo dia que a gente vai ter dia bom. Então eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Então, com certeza isso que eu escolhi pra minha vida não é nada fácil. Mas é bom demais me provar todos os dias. E o senhor tem algo especial no empreendedorismo, direcionado, uma porção separada para
cada filho e ele tem uma missão especial para você através desse negócio, do seu negócio. Amém. Eu queria te presentear com o meu devocional do empreendedor, você como uma empreendedora que tem enfrentado desafios, que você possa entender que a sua casa e a sua empresa é o seu maior ministério, é ali que o Senhor vai te usar. É nesses lugares que o Senhor vai usar, é ali que está seu campo missionário, que você possa realmente interceder por cada vida, por cada alma que passar pela sua frente, disfarçada de cliente. Amém. Que a sua casa seja o seu lugar de apoio, de intercessão, seu porto seguro, seu refrigério, que você entenda. Um mimo dos nossos produtos das sobrancelhas para você se cuidar. Já conheço. Agora eu vou ficar mais cuidada ainda. Mimada. Obrigada. E agradecer realmente pelo seu sim. Deus possa continuar te abençoando poderosamente. Que a sua jornada seja cada vez mais linda. Que você possa deixar uma mensagem final para os nossos convidados. Vamos lá. Então eu quero dizer para você que é empreendedor, que é empreendedora, que tudo é possível que crê. Que acreditar sem duvidar, que vai mudar a tua história, vai mudar teus resultados. E não tem ninguém responsável por aquilo que você vai fazer hoje, a não ser você mesmo. Então você é responsável pela conta que tem, pelo negócio que tem, pelo casamento que tem, pela empresa que tem. Para de botar a culpa nos outros, assume o protagonismo da sua vida e faz acontecer, porque você é capaz. Meu Deus, vocês viram aí? Eu não falei que ia ser uma aula regada de testemunho, um ministério lindo. Eu tenho certeza que você foi impactada. Tenho certeza que Deus trouxe alguém na sua mente, então já começa compartilhando essa mensagem aí. Já visita as redes sociais da Ju. Eu tenho certeza que ali tem conteúdo assim, ó, o que você está precisando para a sua vida financeira hoje. Tá ali, a solução que você precisava tá aí, ó, pronto. Deus abençoe muito você, que você possa olhar e entender que Deus fez na vida dela, Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua aí em casa. Deus abençoe.